Começou o seu dia de movimento aqui no Vida e Saúde. Vem pra cá, nosso time já está aqui a postos. Você tá bem por aí? Tá cansado? Não tem problema. Tânia, a gente transforma esse cansaço, não é não? Com certeza, não tem problema, ficou, né, Teru? Rubinho, você tá bem? Tô bem. Tá preparado para mais movimento? Sempre pronto. Doutor Rodrigo, eu tô sabendo que hoje a Tânia vai pegar leve, alongamento, diz que é tranquilo. Então, ele tá até mais feliz. Tô. Olha, já parou para pensar no quanto alguns minutinhos de alongamento podem transformar o seu dia por aí? Não confia? Pois vem pra cá, porque no programa de hoje a gente quer te mostrar que alongar o corpo é para todo mundo e que pode fazer muito mais pela sua saúde do que você tem imaginado por aí. Para isso, a gente está contando aqui com a participação do fisioterapeuta Rodrigo Fortes, da nossa personal Tânia Santos e do educador físico Rubens Faustino. Só que além de aprender, você já vai se alongar junto com a gente, pois a gente vai ter aqui muitos exercícios dessa modalidade. Então, é hora de aproveitar. É claro que no final do programa tem receita, viu, Rubinho? Fica tranquilo. Mas vão ser receitas refrescantes, sucos para ajudar na sua saúde vascular aí. Você tá vendo? Cores belíssimas, mas que escondem poder aí, o poder de ativar ou de melhorar, de dar uma ajudinha para a circulação. Olha só, eu trago o devocional da Mulher Sob Suas Asas, hoje para dividir com você um texto lindo, um texto que realmente ajuda a gente a seguir em frente. Isaías 40:31 traz o seguinte, olha: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vou ler de novo, tá? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E eu vou focar aqui, olha, na primeira parte do verso, porque a gente gosta muito dessa parte, né? Correm, não se cansam, sobem com asas como águias, a gente gosta dessa parte do... Exatamente. Mas o texto diz o seguinte: os que esperam no Senhor, e esperar aqui não é uma espera pacífica, uma espera que realmente depende de Deus para conseguir se elevar acima dos problemas, se elevar acima das nuvens de dificuldades desta vida. Confia em Deus, busque, e a gente só pode confiar em alguém que a gente conhece. Então você pode buscar mais de Deus na palavra dele, sua palavra, a Bíblia, também na natureza, criação de suas mãos, e também na história e na vida de grandes pessoas, escritas inclusive aqui na Bíblia, que mostram o cuidado, a guia e a direção de Deus nos detalhes. Ele é assim com cada filho seu, então vale a pena confiar e esperar no Senhor, e aí sim, voar, subir, ir longe. É o que a gente deseja para você. E dentro desse contexto do Mexa-se, né? Queremos muito mais, né, Tânia? Sim. Bora se movimentar. Fica bem alongado para as asas poderem bater mais alto. Bora, gente, já começou, ó. 30 segundinhos para você convidar alguém para assistir. Vem, a gente te espera daqui 30 segundos aqui falando sobre alongamento no Vida e Saúde hoje. Já começo esse programa com uma confissão, gente. Tá pronto? Tá pronta? Vocês estão prontos? Eu não botava fé no alongamento até alguns aninhos atrás, doutor Rodrigo. É importante, né? Até eu precisar, eu diria. Até o senso de necessidade aparecer, né? Enquanto ele não aparece, a gente vai jogando para segunda-feira. Ai, nem fale. E Tânia Santos me ajudou nessa conquista, porque quando eu participei com ela aqui de alguns alongamentos, alguns anos atrás, você já tá com a gente há uns 5, 6 anos, né, Tânia? Sim. Pois é, ganhou meu coração. E olha, o assunto de hoje vai ganhar o seu também. Rubinho, você pratica alongamento? Eu pratico, sempre antes de treinar. Olha só! E você de casa? Olha, aproveita a presença do Dr. Rodrigo aqui com você, da Tânia Santos, do Rubens Faustino, para entender mais sobre esse assunto. E eu pergunto para você de casa, você costuma também se alongar com frequência?
É igual o Rubinho, se alonga antes de cada treino? Ou não, se alonga quando acorda? Tânia sempre dá a dica do se espreguiçar. Exatamente. Né? Pois é. Conta pra gente, o nosso WhatsApp é o 12 98266 0004. QR Code aqui, ó, te leva a esse contato e você pode contar quando, de que maneira faz o seu alongamento por aí. De repente você dedica parte do seu treino para se alongar, ou um dia da semana para focar um pouquinho mais, ou de repente você ainda está como eu estava alguns anos atrás, botando zero fé que o alongamento faz diferença. Vamos mudar essa história, né, doutor? Tem que mudar, né? As articulações precisam de mobilidade, né? O músculo, ele é um órgão efetor de movimento. Então, ele foi preparado para conduzir o posicionamento ósseo. O problema é que ele não foi feito para ficar parado. Ele não foi feito para ficar estático, sentado numa cadeira por horas e horas e horas. Então, se nos movimentássemos continuamente, não teríamos o problema do encurtamento. Então, quando a gente para um órgão efetor que ele tem componentes elásticos numa posição encurtada, ele vai ter uma tendência ao longo do tempo de adotar esse comprimento encurtado. E isso vai promover uma restrição para a articulação. Então, quando eu vou fazer um movimento simples com o braço, né, se eu vou fazer uma flexão do braço, eu preciso que o músculo de trás promova, ele deixe o músculo da frente contrair. Tá. Então, enquanto esse contrai, esse se alonga. Então, se eu tenho uma retração do músculo posterior do braço, ele vai restringir o movimento antes e pode não permitir a dobra do cotovelo. Um exemplo simples que acontece no cotovelo e pode acontecer em qualquer área do corpo onde um músculo está encurtado, né, num posicionamento onde ele não permite que o músculo oponente faça o trabalho de movimentação da articulação. Por isso a importância do alongamento, manter esses músculos bem compridos. Mas a gente é ensinado na educação física da escola a jogar queimada, basquete, até fazer flexão ali. Rubinho, você é professor, você bota a criançada para fazer abdominal de vez em quando? Então, próxima semana, inclusive, meus alunos têm circuito funcional. Ele ama vocês, viu, gente? Mesmo assim. Rubinho, por que a gente acaba negligenciando o alongamento, na sua opinião? Pois é, porque nós tendemos a buscar o conforto, né? O conforto, o cérebro busca o conforto. Nós achamos e vemos, né, resultados mais rápidos no aeróbico, no força, e fica, sim, parecendo que a flexibilidade, ela está em terceiro plano, não é nem em segundo, ela fica em terceiro plano, como sendo algo que não é tão necessário. Meio dispensável. Assim, dispensável, né? e vamos pensar bem, gente, não tem muita dinâmica. Agora com a mobilidade, né, isso ganhou uma roupagem mais agradável, mas o alongamento sempre foi mesmo, até para quem, sempre pratiquei exercício, sempre foi chatinho, dolorido, e a gente acabava jogando para depois. Tânia, você lida com muitos senhorzinhos, senhorinhas, e eu sei de gente jovem, inclusive eu já passei em fisioterapeuta, doutor, com encurtamento. Sim. A gente percebe que as pessoas realmente têm ficado mais limitadas porque a flexibilidade não está sendo exercitada. Exatamente. E um dos encurtamentos mais, isso você vê numa grande maioria, é de posterior, né, doutor? Dos isquiotibiais. E o que o Rubinho falou, da dor. Quando você está fazendo um trabalho, antes do seu treino, que você vai trabalhar movimentando melhor as suas articulações, trabalhando melhor aí o alongamento da musculatura, não é aquela coisinha assim, vou treinar. Não, você junta a sobrancelha mesmo, porque você sente o trabalho. Tanto articular, quanto muscular, quanto de tendões, você tem que sentir esse trabalho efetivamente. E aí eu perco pelo menos, eu invisto pelo menos de 15 a 20 minutos nos meus aquecimentos. Programas de treino. Exatamente. E o meu pré-treino já é um dos treinos. Exato. Eu coloco 5 exercícios. O primeiro é o trabalho preparatório. Agora, doutor Rodrigo, por que esse alongamento ele seria uma alternativa simples, porém eficaz, para manter esse corpo se movimentando bem ao longo de uma vida?
A musculatura, veja bem, a fisiologia do músculo, ele não gosta de alongamento. O músculo, ele não foi feito para ser distendido. Então, no centro da musculatura, você tem terminações nervosas que são reativas a serem distendidas. O problema acontece no modo operandi nosso, no nosso modo de vida. A gente tende às posições estáticas, a gente fica muito mais tempo parado do que em movimento. E nesse sentido que o Rubinho fala da preguiça, não, da economia, né, de energia. A Tânia falou dos posteriores de coxa, que eles são comumente encurtados por conta da posição sentado. Então você fica ali com a perninha dobradinha ali sentado, você está encurtando o posterior de coxa. Como eu fico um tempo muito longo nessa posição, ele começa a adotar aquele comprimento novo encurtado. Então ele vai restringir o trabalho do quadril, o posterior de coxa restringe o trabalho do quadril, ele vai restringir o trabalho do joelho, ele vai mudar a forma como essas articulações funcionam em movimento, no simples ato de andar, subir uma escada, no ato de correr, no ato de saltar. E a partir daí, sobrecargas começam a acontecer em regiões vizinhas, em outras articulações ou outros músculos que tentam trabalhar um pouco mais para suprir aquela necessidade do músculo encurtado. Então isso pode ser executado ao longo do dia e a importância de se executar alongamentos várias vezes ao dia, se eu quero mudar a posição de um músculo. Tá, então eu estou pensando o seguinte, Rubinho, ao longo de uma vida de encurtamentos, eu estou reduzindo muito da minha funcionalidade. Quando eu precisar realmente saltar ou alcançar alguma coisa, eu perdi já centímetros e perdi muito da minha... Extensão de movimento. Isso, eu ia falar elasticidade, mas a gente perde. Calçar um sapato, colocar uma camisa, colocar uma meia. Exato. Aí que você vê o seu encurtamento latente, né? A dificuldade de fazer essas tarefas que são super simples, né? São tarefas mas não é fácil entrar em contato com essa realidade de perda, Rubinho. Não. O formato do sofá, que a gente acaba adquirindo esse formato, o homem que senta muito, né? Em cima do cóccix aqui, vai perdendo, aí vem o encurtamento de lombar. E tem mais, a gente está falando muito para o nosso público do sofá, mas nós temos também o público de musculação que vai fazendo na musculação a... Hipertrofia? Isso, a hipertrofia, que na verdade você termina com aquele pump, que faz um encurtamentozinho com o músculo, não alonga nunca e fica parecendo com a asinha engessadão, com a asinha assim mais alta, achando que aquilo é bonito, mas músculo encurtado é músculo fraco, né? O músculo que pode distender ao esforço. Então a gente tem que olhar, nós temos os dois, né, parâmetros, o que treina, o que não treina, todos vão precisar de alongamento para manter a elasticidade, a força e extensão de movimento, que todo mundo vai precisar. Mas muita gente treina sozinho, gente, hoje. E, Tânia, acredita-se que, de repente, não seja necessário esse alongamento, porque se eu já estou vendo o movimento do músculo, né, dando essa levantada, o objetivo é alcançado. E às vezes a pessoa acha que só o fato de você treinar já complementou tudo ali. Você precisa trabalhar o corpo como um todo, você precisa dessas habilidades. Você, como o doutor falou, você precisa amarrar o seu sapato, você precisa pegar alguma coisa no armário. Então, são movimentos funcionais, Teru. Tá, agora eu percebo que as crianças, elas são um pouco mais elásticas. A gente vai perdendo isso ao longo da vida, doutor? Ou não, as crianças não são elásticas, elas também, o músculo delas também não gosta desse esticamento aí? Olha, aí a gente vai tocar num tema que hoje é complicado, porque às vezes nós pais não achamos que nós temos culpa nisso. As crianças se movem muito pouco hoje em dia. Eu vejo na minha rotina, eu estou há 25 anos na prática clínica e no meu início de carreira eu praticamente não atendia criança. Eu tinha aquelas escolioses juvenis, idiopáticas que aparecem do nada. Era a única coisa que aparecia para fisioterapeuta musculoesquelético e ortopédico nessa época. Hoje, o que eu vejo são crianças com anormalidades que eu via na senilidade, que são os encurtamentos graves, crianças que não conseguem chegar a mão, o dedo no chão, né, dobrando a coluna para frente. São crianças que têm dificuldade para colocar um sapato, que não conseguem correr 250 metros, que não conseguem andar de bicicleta, não andam de bicicleta.
Então, essa é uma dificuldade do mundo moderno que nós, pais, quem tem filhos, quem tem netos, quem tem sobrinhos, precisamos assumir a nossa meia-culpa. E a gente tem que intervir. Precisamos intervir neste sentido, né? Veja, eu ensinei minha filha a andar de bicicleta com 16 anos de idade. Poderia falar o quê? Deixa assim mesmo, né? Então, nós morávamos numa rua que não ajudava muito, hoje moramos numa rua que ajuda e ela andou em 4 dias. Uau. 4 treininhos andou. Foi emocionante igual, Emocionante igual. E o que isso vai implicar para ela de mobilidade, de trabalho cardiovascular, de independência. E de uma perspectiva sensorial que vai muito além da mecânica. Então, naturalmente, uma criança não deveria ter isso, né? Mas uma vez a gente falou aqui num programa, faz um teste com seu filho. Pede para ele ir na padaria com você, se forem uns 400, 500 metros, andando, indo e voltando. Vê se ele vai pedir, se o filho tiver 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, se ele vai pedir colo para você na volta. Se ele pedir colo para você na volta, é porque o estado de condicionamento físico geral dele está muito ruim, muito aquém do que deveria. Hoje eu falei para minha filha, a gente andou um pouquinho, deixamos o carro para lavar e andamos até a escola da outra filha, né? E eu falei, eu lembro que eu ia para a escola 7 quarteirões sozinha, pequenininha, naquela época não tinha tanto problema, né, com as minhas irmãs. E aí ela no 3º quarteirão, mãe, eu não aguento mais, podemos parar, tá calor demais. Realmente os nossos filhos têm se movimentado pouco, gente, e vão perdendo. Você está falando que você está atendendo mais gente jovem no seu espaço hoje no Instituto, doutor? E tem assim, uma coisa é acontecer isso quando eu já tenho meus 70 anos, meus 75. Se eu estou com 15, 20 já assim, a pergunta é, se já com 15, 20 já existem encurtamentos que pioram os padrões de movimento, que me dificultam fazer tarefas básicas, como calçar um tênis, pegar um objeto ao chão, como eu estarei com os meus 70 anos? Ai, vamos pensar, gente. É uma poupança. A Taninha sempre fala aqui, a gente está depositando, mas se a gente não tiver, a gente não vai ter o que sacar na melhor idade, Rubinho. E aí eu quero vocês dois falando agora, porque é o seguinte, ele está atendendo os seus alunos, Rubinho, que de repente, há 30, 40 anos atrás, não praticavam alongamento na educação física da escola. Por quê? Porque subiam em árvore, né, para alcançar um galho, você se estica, porque andavam de carrinho de rolemã para frear. Eu lembro que a gente usava bastante aqui, né? A prática tem que mudar, tem que seguir uma necessidade atual, Rubinho. Então, a triste realidade de hoje é que, por diversos motivos, muito acesso a celular, muito risco de brincar na rua, muitas crianças só têm acesso ao movimento na aula de educação física. É claro que, sabendo disso, eu tento sair do trivial, do vôlei, futebol, basquete, handebol. Eu estou sempre tentando desenvolver habilidades, mas são tantas habilidades que talvez não dê tempo em uma aula. Eu acho super pouco, só 2 aulas por semana. E a gente tem que aproveitar da melhor maneira possível. E é claro que, porque a criança, ela vai caminhar até a escola, eu levei o Biel para correr comigo. Ele dá 2 voltas na pista, isso fica entediante. Mas numa brincadeira de pega-pega, né? Numa brincadeira lúdica, eles ultrapassam o que eles acham que aguentariam. Então isso é feito sem ver, porque a gente corre meia hora, 1 hora na esteira. Eles não. Então isso tudo precisa ser levado em consideração. E aí eu quero chamar a atenção para o que o doutor falou, da responsabilidade dos pais, de pegarem tempo, né? Quem sabe para fazer junto, porque isso é terapêutico para ambas as partes. Ô, gente, eu criei tudo isso aqui só para perguntar o seguinte, alongar para todas as idades, Tânia? Todas as idades, são coisas que você vai fazer para a vida. Por exemplo, você vê as crianças acocadas, né, de cócoras, brincando, elas brincam ali por horas. E depois você vai crescendo, o que você faz? Tudo você faz sentado. Perde então, olha, a capacidade. Você perde totalmente essa capacidade. Então, você tem que levar tudo da infância, você tem que levar para a sua vida. A mesma coisa que do adulto, que nem quando eu trabalhei um tempo com o Cross Kids, então eu simulava tudo que os grandes faziam, eu fazia de forma lúdica e a criançada fazia todas aquelas vivências que eles hoje não fazem mais, que é de correr, saltar, pular, pendurar. Então, tudo isso, eu acho que se a gente puder resgatar, ajuda. E o pai aprendendo com o filho e o filho aprendendo com o pai. Bom.
Deixa eu trazer uma interação, Rubinho. Peraí, segura aí, olha. Tem gente participando aqui, contando o que faz para se alongar. Margarete, olha, eu me alongo todos os dias quando faço funcional, mas na caminhada quase nunca faço. Por causa desse programa, a partir de hoje, vou começar a fazer. Ponto para ela, doutor Rodrigo. Aprendeu tão facilmente, olha. Ainda tem mais coisa, Margarete. Quem mais está com a gente? A Leni, olha só o que ela disse. Eu costumo me alongar, sou portadora da doença de Parkinson e faz uma diferença significativa na minha melhora. Verdade. Parabéns, menina. Bom, né? Peraí, doutor Rodrigo, ó, a Heloísa está dizendo que por ali, lá com ela diz que se reunimos um grupo de mulheres 2 vezes por semana durante 1 hora para alongamento e funciona muito bem. Parabéns, Heloísa. Caramba, que legal. E essa daí eu não vou saber. Rasmexiana. Obrigada, Danilo. Ó, ela disse o seguinte, eu tenho 42 anos, amo fazer exercícios físicos, mas não entendo porque às vezes me vem um desânimo em fazer. Há 3 meses trabalho de entregadora em cima de uma bike durante 6 horas por dia e requer muita energia e mobilidade física. Às vezes chego em casa com as pernas sem muitas forças e com dores. O alongamento me ajudaria, doutor Rodrigo? O alongamento, por ele produzir uma distensão na fibra muscular e junto com a fibra muscular ele também distende as terminações nervosas que compõem esse músculo, que estão ali dentro daquele músculo, ele vai gerar uma irritação, né? E essa irritação, quando eu tenho uma irritação primária e eu gero uma irritação secundária, a gente chama de contra-irritação. Então isso inibe aquela dor primária que eu tinha pela contração muscular excessiva, porque eu usei muito músculo, né? Uma outra condição... É como se o músculo ficasse tenso, e aí você dá essa puxada e ele solta. Você promove uma irritabilidade nele quando você distende. Essa irritabilidade no cérebro, ela é confrontada pela irritabilidade principal, pela dor principal. Então são duas dores da mesma via, Mas quando você relaxa, depois que você promove um alongamento, 2, 3 daquele músculo, você vai soltar aquela musculatura, você vai perceber que ela está mais relaxada. Então esse é o segundo efeito, é um efeito secundário do alongamento muscular. Então nesse sentido, fisiologicamente seria interessante ela realizar um pouco de alongamento para diminuir esse mal-estar provocado pelo uso excessivo da musculatura na entrega que ela faz na bicicleta. Rasmexiana, você agora não vai ter mais desculpa para não se alongar, porque a sua atividade é promotora de movimento físico. Que legal! E nem todo mundo tem esse privilégio, porque tem gente que trabalha aqui, ó, sentadinho. Vou sentar aqui, gente, vem para cá, ó, me ajudar. Porque quem trabalha aqui sentadinho o dia todo também corre o risco de ficar encurtado. O que dá para fazer de alongamento além desse aqui, ó, na cadeira, depois do expediente? Aqui você está promovendo o encurtamento da cadeia anterior na frente do quadril, porque você percebe que está com a angulação reduzida na frente, e dobra o joelhinho. Deixa eu dobrar. Eu vou até sair daqui de trás da mesa para mostrar para você aí, ó, porque aqui, quem sabe os meninos não vão conseguir mostrar, ó. Porque a gente fica numa cadeira, e essa daqui é a cadeira do chefe, né? Nem todo mundo tem essa cadeira de chefe, gente, ó. Tem essa também. Essa é boa. Aqui, ó, dá pra mostrar? Dá. Lá, ó. Então aqui, ó, a gente tem essa angulação da frente reduzida. E a gente tem essa angulação do joelho também reduzida. Posterior aqui. Isso, então aqui você vai ter provavelmente uma possibilidade de encurtamento dos flexores de quadril e dos flexores de joelho, dos posteriores da coxa. Então eu posso ficar meio, com o passar dos anos, com essa postura aqui. Isso pode te levar. Porque daí me impede de esticar aqui e aqui. Isso vai promover uma redução do que a gente fala de amplitude de movimento. Então, quando o músculo ele se retrai, ele segura a articulação, ele não deixa a articulação se mover até o final da amplitude. Então, uma articulação ela tem que sair aqui, ó, do início, né, o início da amplitude, ela faz a flexão todinha até o final da amplitude. Então, todas as vezes que eu vou tiver um encurtamento do posterior aqui, por exemplo, e ele restringir no meio do movimento, ele reduz essa amplitude de movimento do cotovelo, que deveria ser próximo aqui de 130 graus. Então, um cotovelo que não chega a 130 graus, ele está com uma hipomobilidade, há uma restrição de movimento promovido pela musculatura. Ixi, ele só falou dessa parte aqui do braço, fora ombro, fora pescoço. Então, aí você pode fazer essa análise para todo o corpo. Mas o que dá para fazer aqui da cadeira, doutor Rodrigo?
Eu preciso levantar? Você vai ter que, primeira coisa, é levantar de tempos em tempos, para promover um alongamento natural da estrutura, né? Você mantém a estrutura reta. E aí, já que eu levantei, eu vou fazer isso aqui que Taninha me ensinou. Isso ajuda bastante. Você lembra que a gente não foi projetado para ficar aqui, tá? Existem tribos na Austrália, de aborígenes, que eles não entendem o ato de sentar. Eles agacham, se levar uma cadeira para eles, toca fogo na cadeira, destroça ela, mas não senta. Olha que interessante. Eles agacham. Então, o ato de sentar é nosso. Quando fala assim, vamos tomar um suco, vamos tomar um café, vamos sentar para tomar um café. Não, toma em pé. Por que não? Né? Os balcões de padaria antes não eram tudo para tomar em pé? Eram, ainda algumas mantêm, né? Mas um pedacinho, né? Um pedacinho só, né? Então, a primeira coisa, ficar em pé já promove um alongamento natural. Se você está aí na máquina de costura, dá uma levantada, vem fazer esse seu espaço aqui agora de saúde. E de tempos em tempos. E aí entra o espreguiçar natural, exatamente. Né? O doutor pegou num ponto que eu gosto muito de falar, que a gente tem que imitar os animais. Você que tem um pet, você observa todas as vezes que ele levanta, quantas vezes ele levantar, ele se espreguiça, ou seja, ele está preparando o corpo dele, porque todos são presas, né? Então ele já prepara o corpinho dele ali. Se ele precisar correr, sair rapidão, ele está pronto para isso. Então eu acho que é isso que nós temos que fazer. Você levantou da sua cama, não esqueça de espreguiçar. Levantou da sua cadeira, espreguiça primeiro antes de fazer qualquer coisa. Eu acho que isso é muito importante. Eu lembrei que até as calopsitas alongam uma asinha. Pois fica com uma asinha, outra abre, assim, olha. Minha mãe criou patos, os patinhos faziam assim, todo chique fazia esticando. Mas a gente quer segurar o movimento, ficar o mais confortável possível. E esse confortável, se a gente parar para pensar nessa cadeira, a gente está, como o doutor falou, está tomando o formato de algo que a gente criou como sendo normal, mas que não é normal para o corpo. Se você parar para pensar, no tempo da Bíblia, a mesa era baixa e você sentava no chão ou se acomodava em algumas almofadas, né? Alguma coisa mais perto do chão que vai precisar. Que exige muito do nosso movimento para sentar e para levantar. Tanto da articular quanto de força mesmo. Tá, mas vamos voltar para o escritório. Tem gente que trabalha muito tempo sentado, ou mesmo tem gente que fica muito tempo em pé, gente. E aí também pode ter, de repente não vai ter encurtamento, mas vai estar com restrição. Sobrecarga, isso. Sempre que você não distribuir a sobrecarga, o uso entre todas as mais de uma centena de articulações, mais de 3 centenas de músculos no corpo. Então, se você não distribui essa sobrecarga entre todos, você vai ter um trabalhando mais, outro trabalhando menos, e você vai saturar sempre o que vai trabalhar mais. Então, se você conseguir fazer pequenas pausas ao longo do dia, e essa pausa ela não tem uma regra de pode e não pode. Não tem que ser de 20 em 20 minutos, não tem que ser no momento que o meu corpo demonstra que ele não quer mais aquela posição. Sim. Começa a doer o bumbum, começa a vir o sono, começa a dar uma canseirinha na lombar, né? Às vezes vem na cervical. Na cervical, começa a sentir uma dorzinha aqui no cotovelo, porque eu estou ali no mouse ali um tempão, porque eu estou fazendo uma tarefa com a mão um tempão. Então sai daquela tarefa e vai fazer uma outra coisa. Então fica numa outra posição por 3, 5 minutos, vai tomar um café, vai até a mesa do outro colega ali no setor onde você trabalha, vai até o balcão, conversa, volta e depois senta de novo. Tenta trocar a posição, fazer outras áreas do seu corpo, trabalhar também. Essa distribuição, às vezes, ela já é o suficiente para não gerar essa saturação em cima de músculos e articulações, ligamentos e afins. Gente, é muita coisa para a gente aprender, mas a gente está percebendo que o corpo ele vai dando sinais e a gente precisa, de repente, resgatar algumas coisas que a gente já não está mais enxergando, Rubinho. Mas aqui no Vida e Saúde, a gente não vai só aprender, a gente vai praticar. Então, eu vou fazer um intervalo curtinho para você correr e se preparar. Colocar uma roupa confortável. Hoje está valendo até ficar descalço, né, Tânia? Com certeza. Então vai, ó. Eu vou para o intervalo. Antes você pode acompanhar o trabalho dos nossos profissionais lá. O Dr. Rodrigo está com o seu @Instituto Rodrigo Fortes lá no Instagram. Muita coisa legal lá para você também se atentar. Tânia Santos, você fala com ela lá no @TâniaPersonalSP. E o Rubinho também lá no Instagram com o seu @RubinhoFaustino. É rapidinho esse intervalo, a gente vai ali e volta já. Estamos de volta, vem pra cá que a gente está falando sobre alongamento hoje aqui no nosso Mexa-se. Dr. Rodrigo com a gente, Taninha mais uma vez,
Rubens Faustino, e a gente está discutindo aqui a importância do alongamento. E só não bota fé no alongamento, no poder que tem, quem não experimenta, porque eu tenho certeza que depois de uma sessão de alongamento, você que experimentar vai sentir um alívio, vai sentir uma leveza, vai sentir, como a Tânia fala aqui, até mais alto um pouquinho, porque dá uma espaçada aí nas suas articulações da coluna e realmente os benefícios são maravilhosos, mas se você ainda não faz alongamento com frequência, você vai a partir de hoje fazer, como a Margarete contou aqui. Me conta, você costuma se alongar por aí com frequência? Manda sua resposta aqui pra gente, você pode até contar o que você faz aí de alongamento. O nosso WhatsApp é o 12 982660004, o QR Code também tá aqui, ó. Pode falar com a gente, pode mandar fotinho aqui de você, seu treino, o pessoal que treina com você, a gente adora receber essa sua interação. Daqui a pouquinho tem treino com Tânia e Rubinho e você vai poder se alongar junto com eles. Nessa interação, essa interação você manda aqui por esse código também, tá bom? Quero ver todo mundo. Bora junto? Então tá, olha, gente, existem cuidados essenciais, né, para quem, ao fazer exercícios de alongamento, não se lesione, porque pode ir com muita sede ao pote, Taninha. Sim, não é só aquela esticada brusca de uma vez, que isso é risco. A gente tem que ouvir o corpo também, né, Teru? Você tem uma situação do seu corpo ali que não fazia nada, não faz nada, fica muito tempo em uma posição. Então, você vai fazer os seus alongamentos, você vai sentir, até aqui deu. Dá para ir mais, então você vai trabalhar, vai ajustando a sua postura de forma correta, você vai sentindo que vai intensificando mais o trabalho, trabalha a sua respiração bonitinha ali e volta do mesmo jeito que você foi, com o mesmo cuidado que você foi, você volta. Né? Então são movimentos mais lentos que a gente vai entendendo. Sim, bem mais concentrado. Para saber onde vai chegar. Exatamente. Tem duas coisas que eu aprendi com o alongamento aqui, que Tânia me ensinou, doutor Rodrigo, que eu nunca tinha percebido. Respiração, e aí a gente aumenta essa extensão, e o olhar também. Então, se ela manda a gente olhar lá para cima, é incrível como fazer assim olhando, é totalmente diferente. É louco isso. Ela induz você a se posicionar na maneira correta, porque o alongamento, tecnicamente, o músculo ele tem uma origem e uma inserção. Então, ele parte de um lugar preso por um tendão e ele se prende no outro lugar preso por um tendão. Então, e o meio é o músculo. Então, o alongamento, ele nada mais é que o distanciamento da origem em relação à inserção. Então, você leva a inserção para longe e mantém a origem na posição dela. Então, quando ela promove, olhe para tal lugar, ela está te dando uma referência para você posicionar a musculatura de uma maneira em que a origem se distancie da inserção. Por isso que você acaba sentindo mais, você sente mais. Sim, o benefício a gente alcança mais também. Sim. Taninha, Rubinho vai treinar daqui a pouquinho. Eu quero que você faça aqui com a gente um exercíciozinho assim de alongamento com a respiração correta, mostrando que a gente faz melhor o exercício. Vou mostrar esse que nós acabamos de fazer, que ele é simples, que você vai deixar suas pernas afastadas na linha do seu quadril e aí você vai alinhar o seu corpo, vai levantar o braço e aí você vai descer para a lateral. Nesse movimento aqui, ó, eu olho para o teto pela parte de dentro aqui do meu bíceps. E aí eu inspiro e quando eu solto o ar, a sensação que eu tenho é que meio que esvazia e me dá condições de... escorrega, né? A actina e miosina, a musculatura, o tendão. Então, inspirou. Ele vai mais um pouquinho, Rubinho. Vai mais um pouquinho. Olha lá, ó. Não, ela vai até o chão desse jeito. Tá bom. Bailarina. Para cada... o posicionamento que eu faço, seja inferior, e que eu trabalhe, inclusive nós vamos fazer isso na prática. Então você inspira, solta o ar, você vai ganhando mais amplitude, isso te ajuda bastante. E na volta eu faço a mesma coisa, quando eu vou voltar eu inspiro e volto. Essa soltura do ar normalmente é quando a gente vai fazer o maior esforço, quando a gente está fazendo exercício de força, por exemplo. Então, para o abdominal eu subo, quer dizer, eu desço,
respirando e subo expirando. Exatamente, no abdômen, o que acontece? Quando você inspira, o seu diafragma sobe. Fica cheio. Fica difícil você fazer uma contração da musculatura. Então, você inspira e quando você encurtar, você expira, solta o ar, o diafragma desce e você sente o músculo contraindo. Uhum. E o normal, na verdade o comum, não é para ser normal, né? O comum, quando a gente está fazendo uma força, é bloquear, né? Tanto no exercício porque a gente segura. Tem. E aí cansa mais rápido, não aguenta ficar tanto naquela posição, isso não é legal. E o abdominal também, eu sempre dou a dica de que você não precisa fazer um movimento da flexão da coluna. Você está deitado, se você tirar as escápulas, ó, e aproximando a gradinha aqui da costela, próxima aqui da crista ilíaca, eu acho que faz um bom trabalho comprimindo o abdômen. Então, empurrando a cicatriz umbilical lá nas costas. Gente, isso é legal. Tem gente que reclama que o alongamento é muito paradinho. Mas tem 2 tipos de alongamento, pelo menos. Acho que existem talvez mais tipos, né? Tem o estático e o ativo. Dá pra gente demonstrar alguma coisa aqui? Você fez agora? Esse que eu fiz seria o alongamento estático, né? Tem uns balístico que a gente fala, que você faz os balanços. Eu não gosto muito desse tipo de alongamento. Por quê, Taninha? Porque a probabilidade de você se machucar ela é maior. São os trancos, né? Porque você fica assim, ó. Eu não gosto de tranco. Eu não gosto. Eu prefiro então a gente tem 2 profissionais aqui. Dr. Rodrigo, o que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que depende muito do objetivo que você tem com o exercício, né? Se a gente está falando para uma população que não está acostumada a fazer, que está mais sedentáriazinha, faz tempo que não faz exercício. Maior risco. Aí isso vai ter que ser de uma maneira mais calma, mais tranquila. Agora, se a gente está falando de um atleta, de maratonista, de um jogador de futebol, você falar para ele sentar e fazer devagarinho, ele fala, não, isso aí é para a vovozinha, não é para mim. Então, assim, dependendo do objetivo que você tem, o alongamento feito de forma ativa são exercícios de mobilidade articular. Então, eles já envolvem, né, uma dinâmica diferente, um controle de movimento, ele já é mais apurada a maneira de fazer. E o objetivo tem que ser para quem quer aquecer o corpo, para quem está preparando para o algo mais. Ele está preparando para o tiro, para a corrida, para chutar uma bola, para saltar num voleibol. Tem a ver até com a energia do que ele vai realizar, Esse tipo de exercício em forma de mobilidade, ele promove uma redução de risco de lesão. Exato. Porque ele não só alonga o músculo, como aquece a articulação, lubrifica, aquece ligamentos. Ele intensifica o trabalho cerebral de controle sobre o movimento. Então, como a Tânia falou, existem formas de fazer. A depender do objetivo que você tem, você vai buscar aquela maneira onde o risco é menor e a eficiência, obviamente, do exercício fica maior. Estou entendendo que vou precisar de ajuda, então, gente, profissional. No caso do corredor, você vê muito eles fazer esse movimento aqui, ó. É rápido, é balístico, né? Que eles vão fazendo esse movimento bem da alavanca, né? Então, eles utilizam bastante. Depois tem uns que eles saem com perninha durinha, pá, pá. O que se faz é o gesto do esporte e se subdivide, né? A gente chama de gesto esportivo, o conjunto de movimentos que você executa naquele esporte. E aí você divide esses movimentos entre braço, perna, movimentos, né, de frente para trás, movimentos laterais, e você executa e vai compondo isso tudo, ao final é o movimento total que ele vai fazer. Então a preparação do corpo, da articulação, do cérebro, do músculo, tudo ao mesmo tempo. Gente, então será que alongar sozinho é seguro? Porque tem situações em que o acompanhamento de profissional é indispensável. Estou entendendo aí que, principalmente para quem já treina, ou mesmo para quem não treina, às vezes começar com um vídeo, uma tela, uma orientação já seria suficiente, Tânia. Escuta o que a pessoa está falando, que aí você vai se encaixando no que ela está descrevendo ali. E aí você tentar sentir aquela sensação de que ela está descrevendo. Tá. Principalmente em caso de dor, em caso de lesão, em caso de dúvida. Né? Nem sempre uma tela
ou alguém, ou eu vi a ginasta olímpica fazendo o aquecimento daquele jeito. Vamos fazer igual? Não. A ginástica olímpica vai fazer eventualmente um alongamento que não dá para a gente fazer, ou que você não está naquele estágio. Então, é importante perguntar nesse caso. Acho que o importante é entender a função do alongamento em relação a quando você tem uma situação onde você tem um diagnóstico de redução da mobilidade daquela articulação e essa restrição é promovida pelo músculo que está encurtado. Essa é uma situação muito clara dentro da fisioterapia, no dia a dia do fisioterapeuta. Então, você entender essa dinâmica que o alongamento ele pode ser para corrigir um encurtamento, ou ele pode ser para reduzir uma tensão de uma musculatura, ou ele pode ser um preparatório para o meu treino do dia. Mas existem, né, e a gente pode falar isso um pouco adiante, situações em que o alongamento é contraindicado. Isso também tem que ser dito. Mas olha só a interação que chegou aqui pra gente. Olha, eu acho que vai de encontro aqui ao que vocês estão comentando. A Dininha, ela disse que gosta muito de fazer alongamento. Já começo assim, que acordo, diz ela, e também faço hidroterapia 3 vezes na semana. Minhas dores melhoraram muito. E se eu paro de fazer alongamento, as dores voltam, pois tenho artrose nos joelhos e na coluna. Ela fala lá de Portugal, gente. Legal. Olha que legal. Olha que bacana. Então tem a ver com isso que vocês estavam falando aqui, exatamente. A indicação, você vê, ela está usando o alongamento para uma condição específica, para tratar uma dor, em conjunto com a hidroterapia. E se ela coloca força, quem sabe isso ajuda mais ainda. Tá bom, Rubinho, a gente entendeu o recado. Olha só essa outra interação que chegou aqui pra gente, ó, para você que não pode desanimar. A Vani Leão, ela diz que confessa que tem dificuldades. Eu me alongo por 3 a 4 dias e depois paro por 5 meses. Meu Deus! Não consigo manter uma rotina de exercícios. Socorro, Vani, esse é o seu lugar, porque aqui toda semana você vai ter força, você vai ter orientação, você vai ter informação que pode transformar esse seu vai e vem aí, menina. Não dá para desanimar, Rubinho. Eu falo que quem tem dificuldade faz primeiro, acorda e faz. Porque se deixar para o final do dia, a gente, mais tarde eu faço, virou o dia, vira a semana, vira o mês, como ela falou. Então, acorda, faz e o dia vai ser diferente. Eu acho que o grande problema é o seguinte, eu falo isso no meu dia a dia muitas vezes. O fisioterapeuta é um profissional também, como o profissional de educação física, envolve-se com o movimento. Então, a gente tem que restaurar a capacidade de um indivíduo se movimentar. E para isso, né, no dia a dia eu vou dizer, olha, é importante que você não venha aqui para uma consulta 1 vez por semana, 2, e achar que isso é suficiente. Você precisa executar no dia a dia. Quando você vai fazer um tratamento para pressão, você não tem que tomar remédio só na frente do médico, você toma remédio todo dia na sua casa. Todo dia você tem que tomar, senão não vai dar certo, não é verdade? Só no pronto-socorro eu tomo remédio, depois não tomo em casa. Então, daí você fala assim, olha, você precisa fazer exercício físico. E a pessoa fala, sabe o quê? Mas eu não gosto. Aí eu olho para ela e falo assim, bem, faz sem gostar mesmo. Você não precisa gostar, você precisa fazer. Com todo o nosso amor, o recadinho aqui para você agora. Você não precisa gostar, você precisa fazer, só isso. Então eu não gosto também de fazer, mas eu faço porque eu preciso fazer. Ai, dado o recado, a gente vai fazer também, porque tem que fazer. Bora levantar desse sofá um pouquinho? Vem, Vani, olha, esse é o primeiro dia do seu... Nunca mais você vai deixar isso acontecer. 3, 4 meses. E esses são os meses do verão que o brasileiro está todo, né, focado na academia. Tá assim, ó. Mas você vai permanecer até o finalzinho do ano para começar o ano que vem novamente, tá? Tânia e Rubinho começam agora exercícios de alongamento, mas é só um gostinho para você começar e quem sabe partir, deixar isso fixo na sua agenda de exercícios por aí. Bora? Prepara a interação, deixa a câmera do celular aí no jeito, porque está começando agora exercícios de alongamento para você com Tânia e Rubinho. Gente, recado tá dado. Vani, fica aí com a gente e faz com a gente e manda aí a interação para nós. Rubinho. Vamos lá. Espreguiça. Espreguiça. Essa parte é boa. Cresce, ó. Junta ali, ó, as escápulas. Levanta aí da sala, aproveita que tá tranquilo, ó. Só levantar da sala e fazer isso já vai sentir a diferença. Já despertou o seu corpo. Muito bem. Vou colocar o braço lá em cima e vou segurar aqui no punho, tá? E aí, Rubinho, essa mão aqui, ó, ela vai puxar, ó. Com
contraindo o abdômen, olhando lá pro teto, ó. Conta 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou contar até 5 aqui, você pode contar até 10, porque o tempo é curto e a gente está só preparando. Troca, ó. Puxa. Lembrando que o braço aqui que tá livre, ele puxa mesmo, ó. O Rubinho já juntou a sobrancelha porque tá legal. Tá ótimo. Soltou. Não pra falar. Agora, Rubinho, ó, só entrelaça os dedos assim, ó. Joga ele para baixo, abre bem o plexo, ó. Nesse movimento aqui, ó, a gente contrai o abdômen para não acentuar a lordose, isso, tá? Então, ó, só joga o ombro lá para trás, abrindo bem. Alongou, vai juntar as mãos nessa posição e agora arredonda as costas. Então, ó, umbigo vai lá nas costas, arredonda bem, cabeça entre os braços. Se quiser colocar uma leve flexão no joelho, coloca. Sente alongar bem as suas costas. Puxa. Ok, soltou. Lembrar de respirar, não bloqueia. Relaxou os braços, não bloqueia. E agora, ó, a gente vai fazer uma leve flexão nos joelhos. Jogou o quadril lá atrás, vai colar o queixo no osso externo aqui, ó, vem desde a cervical, ó. Vai derretendo. Solta o ar. Sente alongar, sente espaçar suas vértebras, vai alongar um pouquinho o posterior. Sente alongar as costas aqui, ó. É uma sensação bem gostosa, né, Rubinho? Muito. Eu tô sentindo, tá rolando um sentimento bom. Isso. E aí a projeção do seu glúteo lá pra cima. Pra cima. Mantém colado, ó. Vem desenrolando, ó. Agora, ó, vértebra embaixo de vértebra. Eu continuo com o queixo colado, ó. A cabeça é a última que sobe pra gente não sentir tontura. Agora, Rubinho, ó, eu vou fazer esse movimento aqui, ó, tá? E vou jogar o quadril lá para trás. Agora eu venho no flexor do quadril, ó. As costas vêm bem retinha. Aí eu senti que começou a trabalhar a posterior, aí eu relaxo os ombros, cabeça, como se a minha testa fosse pegar na perna. Solta o ar. Inspira. Expira, subiu devagar. Nós vamos trabalhar o outro lado. Cruzou. Lembra que o tronco, ó, ele vem como se fosse uma tábua de passar roupa. Aí quando você sentir o trabalho aqui posterior, aí você relaxa suas costas, cabeça. Imagine que a sua testa, você vai beijar o joelho. E solta a sua respiração. Inspira. Expira, voltou devagar. Agora, lembra que o doutor falou da posição sentada? A gente vai alongar aqui, ó, o elipsoas. Então, ó, eu vou colocar o movimento uma perna na frente e outra atrás. Anterior aqui, ó, e eu vou jogar o meu pubis lá na frente, ó. Eu guardo o bumbum, tá? Como se eu trouxesse o pubis aqui no umbigo. Empurra. Isso. Sente alongar bem. Movimento novo, ó. Tá vendo? Tô gostando. Ó, fica desengonçado mesmo. Pra sentir a perna de trás, assim, certo? Ó, empurra e sente alongar. Tô sentindo. Aham. Esse também dá pra gente fazer depois, porque depois nós vamos pro solo, tá? Próximo bloco. Contou 10, trocou. Essa ó, é a eu primeira vez que coloquei eu a posição, uma perna na frente, outra atrás. Sentiu o desequilíbrio, ó, é só aumentar um pouquinho aqui o ângulo e empurra. Bom. O bumbum faz isso aqui, ó, tá? Empurrou. Sente alongar. E às vezes me dá cãibra na cadeira flexora. Aí, voltou devagar. Cãibra aqui. Perfeito. Esse mesmo movimento, ó, eu vou fechar o punho assim. Vou colocar aqui, ó. Minha mãe falava as cadeiras. As cadeiras é ótimo. Contrai o seu abdômen e joga. Joga pra frente, ó. Boa. Leva suas costas lá atrás, ó.
Empurra bem os cotovelos para trás também, alongando as costas, o plexo. Voltou devagar. Rubinho, para compensar, ó, relaxa. Aqui você deixa soltinho, ó. E sobe desenrolando. Você achou os pontos que eu precisava trabalhar depois do treino de ontem. Que tudo, então. Agora sim você tá descansado. Agora eu tô preparado. Tá preparado pro... Vai ter mais treino, Tânia? Tô sabendo que você vai pegar um pouco mais assim... Agora a gente vai sentir bastante a parte distante. Posterior. Foi só aquecimento. Foi só aquecimento. Doutor Rodrigo, você viu que foi só um tempo curto, suficiente para perceber que começou a trabalhar ali. Sim, e fica felizinho depois de gostoso, né? Dá alegria. Você tá sorrindo aí também? Já tá sentindo? Ainda tá com uma preguicinha? Calma, porque ainda vai ter segundo turno aqui desse treininho já, tá? Chegou a interação? Põe na telinha então, a Vani mandou, ela tá no trabalho, olha lá. TV ligadinha. Ai, que belezinha, Vani. E aí, ó, ela tá de olho. Será que ela fez, gente? Vamos ver. Será? Trabalha numa olha recepção. lá, que legal. Cadê a Vani? Eu acho que falta a Vani. É o seguinte, eu acho que ela tá ensaiando para fazer à noite. Eu tenho certeza que a Vani vai fazer. Tem postos que realmente ela não pode fazer ali na frente do cliente. Sim. Mas a pausinha que você vai ter, que vai ali atrás na copa, vai tomar uma aguinha, é o momento que você vai fazer alguma dessas coisas. A sementinha foi plantada. Tamo junto, hein, Vani? Olha a fotinho que chegou pra gente aqui da Ana Paula. Olha aí. Olha lá. Que lindo. Ai, Ana Paula Que tá dupla. acompanhada. Bacana, isso aí. Gostei, eles estão com camisetas confortáveis. E se tá em pé, porque tá fazendo. E eu gostei da foto de perfil, que acho que tem alguém assim, ó, com cara de movimento. Boa. Você que não pôde fazer, vai ter a segunda chance de fazer daqui a pouquinho aqui. A gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta a gente continua conversando sobre os benefícios do alongamento por aqui, mas você pode checar o trabalho do Dr. Rodrigo lá no Instagram, @Instituto Rodrigo Fortes. Instituto Rodrigo Fortes, ele é especialista em dor, em gente que realmente cansou dessa situação e que está encontrando com certeza absoluta. Vida. Movimento é vida e vida é movimento. Vida no movimento, isso aí. Tânia Santos também está lá no Instagram, você pode agradecer ela que tem te ajudado a sair do sedentarismo, da preguiça, @TâniaPersonalSP. E o Rubinho, com quem você se identifica aí muitas vezes, que vem fazer, sabendo fazer, aprende a fazer, ele te ensina, ele pesquisa muito, tá lá no Instagram também, @RubinhoFaustino. Bom, né? A gente faz um intervalo curto, já estamos de volta. Vai ter receita hoje, hein? Tem suco para circulação, suco de manga, cenoura, limão, suco roxo protetor vascular, muita coisa boa. A gente vai ali e volta já.